Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Andando com Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Que bom você que está aí nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Que Deus abençoe você e sua família ricamente e derrame sobre vocês toda a sorte de bênçãos espirituais. No nosso programa de hoje nós vamos falar sobre o que é que a fé pode nos levar a fazer. Há pessoas que têm uma vida tão ampla, tão ampliada, tão abençoada, tão rica, tão poderosa por causa da sua própria fé. O que é que a fé pode fazer para a gente? Aonde é que a fé pode nos levar? Por que a fé agrada tanto ao Senhor Jesus e por que Ele sempre dizia, seja feito conforme a tua fé? Você tem fé? Fé para buscar a bênção para a sua família? Fé no Senhor Jesus Cristo? Fé para enfrentar o dia a dia, olhando para o Senhor Jesus Cristo como o autor, o consumador da nossa fé, aquele que é o objetivo último nosso? Como está a sua fé? Você diria que é uma pessoa de fé? O tema de nosso hoje é o que é que a fé, ou aonde é que a fé pode nos levar? Também iremos orar depois por você e pela sua família. Fique conosco, voltamos já. Deus te abençoe. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Voltamos e a pergunta é: até onde podemos ir através da fé? Que habilidades a fé pode dar para nós? E o que é fé? O texto para meditarmos hoje é Mateus, capítulo 9, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31, fala de Jesus curando 2 cegos. E o texto diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo Jesus entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então
lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos e de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fé por toda aquela terra. Nesse texto nós vemos Jesus caminhando para uma cidade que era a sua própria cidade de moradia, e ele estava indo para a sua própria casa. Ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo, já tinha curado uma mulher enferma pelo caminho, e ele agora indo para casa é perseguido por 2 cegos. E é interessante notarmos que a dificuldade de um cego caminhar sozinho, você sabe disso. Hoje há cães guias e usam alguns objetos para se orientar, mas aqui nós temos 2 cegos que eles não estavam andando perdidos aleatoriamente, eles estavam perseguindo o Senhor Jesus. O texto diz: seguiram-no 2 cegos. Eu imagino Jesus caminhando para a sua própria cidade ou para a sua própria casa, andando e entrando numa rua à direita e depois seguindo à esquerda e assim chegando até a sua própria casa. Imagine a dificuldade, meu querido, imagine a dificuldade, minha querida, de 2 cegos seguirem alguém no meio da rua. As dificuldades, as limitações, o passo mais lento, os obstáculos pelos caminhos, as pessoas, o barulho. Imagine a dificuldade que é para 2 cegos seguirem o Senhor Jesus no meio da rua. Uma outra dificuldade aqui, além da cegueira, é que o fato de que Jesus é tão bondoso, tão amoroso, ele parou para tanta gente. Às vezes tinha um cego que ele dizia: tragam-no aqui. Era uma família que ele abençoava, era uma casa que ele entrava, mas aqui Jesus não para esses cegos. Jesus não para no meio do caminho, Jesus não se volta para eles, Jesus não desiste do seu passo, Jesus não para a sua marcha, Jesus não para de andar em direção à sua própria casa. E os 2 cegos seguindo Jesus. Por que Jesus não parou? Estava com pressa? Estava perdendo tempo? Ou é uma lição para nós? Uma lição para aprendermos de que aquele que tem fé, ele vence obstáculos. Aquele que tem fé e olha para a palavra de Deus e sabe que o Senhor Jesus é a solução, ele não para no meio do caminho, ele não desiste no primeiro obstáculo. Aquele que tem fé não é o tipo de pessoa que vai numa igreja no final de semana e acha assim: esse final de semana a minha vida vai mudar. Não é nesse final de semana, é com esse final de semana, é mais um culto, é mais um capítulo da Bíblia, mais uma reunião de oração, é mais uma ida no grupo familiar. Ele entende que na vida de fé dele, ele está seguindo o Senhor Jesus e ele não para no meio do caminho. Jesus não para porque ele está com raiva dos cegos ou porque ele não queria curá-los, mas para ensinar para nós que aquele que tem fé não para no meio do caminho. Aquele que tem fé não desiste na primeira curva, não para na primeira esquina. Aquele que tem fé continua, persegue o Senhor Jesus, segue o Senhor Jesus, vence obstáculos. Que dificuldade! 2 cegos seguindo um homem no meio da rua, mas esses cegos, eles não param e eles são atrevidos. Às vezes, a fé nos leva ao atrevimento espiritual, nos leva a acreditar quando todo mundo em volta não acredita, nos leva a confiar quando a desesperança já inundou tudo à nossa volta. Mas se cremos, nós temos esperança, se temos fé, nós temos intrepidez, porque o texto diz que Jesus entrando em casa, dentro de casa, esses cegos não chamaram no portão, esses cegos não chamaram no meio da rua, esses cegos não mandaram alguém lá falar com Jesus.
Eles entraram na casa do Senhor Jesus, eles se aproximaram do Senhor Jesus, eles queriam encontrar o Senhor Jesus porque eles entendiam quem era o Senhor Jesus, e aqui está o segredo da fé desses homens, porque eles vão gritando pelo caminho: tem compaixão de nós, filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, significa que esses homens tinham uma ideia mental correta, uma certeza no coração correta de que o Senhor Jesus era o Messias prometido. Ele é o filho de Davi, ele é aquele que lá nas Escrituras do Antigo Testamento, desde Moisés, os profetas, o livro dos Salmos, os livros históricos, tudo fala a respeito daquele que viria. O próprio Moisés disse que o Senhor levantará um profeta, e a ele vocês vão ouvir, e a ele vocês precisam seguir. E aqui está um homem, o Senhor Jesus, não um homem comum, mas o Filho de Deus, o Messias prometido. E sabe o que é bonito na fé? É que muitas pessoas do tempo de Jesus, vizinhos de Jesus, que podiam enxergar com esses olhos, tinham os olhos espirituais completamente cegos. Mas esses homens, apesar da cegueira física, enxergavam com os olhos bem abertos do coração. E aí eu aprendo que a graça de Deus, o favor de Deus, não depende da riqueza, não depende do dinheiro, não depende da pobreza, não depende do sofrimento, depende de Deus agir. E Deus agiu. E dois cegos, entre aspas, viram que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que eles eram tão intrépidos. É por isso que eles não pararam no meio do caminho. É por isso que eles não pararam na primeira esquina. Eles continuaram seguindo e perseguindo Jesus até entrar dentro da casa do próprio Senhor Jesus, porque pela fé eles sabiam quem era o Mestre, eles sabiam quem era Jesus, o Filho de Davi. Não basta ter fé na fé. A fé não é um salto no escuro. A fé não é acreditar em si mesmo, acreditar no outro. A fé não é acreditar em qualquer coisa. A fé que vale para a vida eterna é confiar que só o Senhor Jesus Cristo tem tudo o que nós precisamos. Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Mestre, Ele é o bom pastor. Nós precisamos completamente do Senhor Jesus. E é por isso que, por causa da fé, eles seguem o Senhor Jesus até encontrá-lo. E você, já encontrou o Senhor Jesus? E o que acontece quando nós encontramos o Senhor Jesus? Nós voltaremos daqui a pouco para responder essa questão. O que acontece quando pela fé encontramos o Senhor Jesus? Já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Já voltamos para responder aquela questão que ficou no bloco anterior. O que acontece quando pela fé encontramos o Senhor Jesus? O que acontece quando pela fé não é possível que o Salvador se esconda de nós? O que acontece quando pela fé podemos nos aproximar dele e falar assim: Senhor, Senhor, cura a gente, nos abençoa, faça-nos ver, faça-nos enxergar. E eles gritaram e disseram: Senhor, nós encontramos a Ti, estamos na Tua presença, pela fé. Cremos que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor não pode se esconder de nós, porque se o Senhor se esconder de nós, não sobra esperança para nós. Não há esperança na rua, não há esperança na riqueza, não há esperança na pobreza, não há esperança na juventude, nem na sabedoria da velhice. Só há esperança no Senhor. E eles chegam dentro da casa de Jesus, talvez eufóricos, perguntando para quem estava ali: onde está o mestre, onde está o mestre? E quando estão na frente do Senhor Jesus, eles dizem: Filho de Davi, tem compaixão de nós, cura-nos, sara-nos, restaura-nos. Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? É uma pergunta estranha, porque eles já seguiram Jesus, já foram atrás do Mestre, as atitudes demonstraram que eles tinham fé, mas mesmo assim o Senhor Jesus quer que eles declarem. Sabe, não basta você apenas crer com o coração, é preciso que você confesse com a sua boca que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. E então Jesus pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso curar vocês? E eles responderam: sim, Senhor. A resposta foi positiva: sim. Mas a segunda expressão é linda: Senhor, o dono, aquele que manda, aquele que rege, aquele que é soberano, aquele que é excelso, é aquele a de quem todas as coisas pertencem, as ilhas, os mares, o céu, as estrelas, os planetas, os sóis, tudo pertence a Ti. Tu és o Senhor. Sim, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode nos curar. A prova disso é que nós Te perseguimos. A prova disso é que nós não desistimos. A prova disso é que nós lutamos, porque eu mesmo não posso me curar, mas o Senhor pode. É por isso que eu estou aqui. Eu creio que o Senhor pode me curar. E então, Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Eles tinham fé de que o Senhor Jesus tinha poder para curá-los. E abriram-se-lhe os olhos. Você está com seus olhos abertos? Os do coração? Os da alma? Os da mente, do entendimento? Para quem é o Senhor Jesus? Para o que Ele pode fazer? Há muitas deficiências em nós. Há muitas deficiências na nossa sociedade, de forma macro
e de forma micro. De forma macro, há tantos desvios na sociedade, assassinatos, distúrbios financeiros, distúrbios sociais, inversão de valores. E há deficiências micro, dentro da sua casa, relacionamento entre pais e filhos, dentro do nosso coração. Todas essas deficiências, Jesus pode tocar. E nenhuma delas permanece. Mas é preciso que você creia, não que Jesus é apenas bonzinho, muito mais do que Jesus é um exemplo, muito mais do que Jesus é um personagem histórico assim, um espírito iluminado. Não, Jesus não é nada disso. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Senhor. Quando você reconhece isso, quando eu reconheço isso, Ele toca em nós, na nossa vida, na nossa alma, na nossa família, nos nossos valores, nos nossos sonhos, nas nossas esperanças. E abriram-se-lhe os olhos, e os olhos foram abertos. Você precisa de Jesus, mais do que você dá conta de expressar. Você precisa de Jesus, mais do que você dá conta de imaginar. Nós precisamos de Jesus. O texto vai finalizando, e depois que os olhos deles estão abertos, Jesus fala: olha, não conta para ninguém. Jesus tinha um tempo para ficar aqui na terra com o seu ministério, e finalizando o ministério ele iria para a cruz. E ele vai para a cruz no momento em que a vida dele, o ministério dele, provoca grande convulsão entre os líderes religiosos. Mas o tempo da crucificação ainda não tinha chegado. O tempo dessa grande convulsão, o tempo da raiva dos líderes judaicos ainda não tinham chegado. E é por isso que ele fala: olha, não contem para ninguém, essa bênção é para vocês. O texto diz que os cegos, ou ex-cegos, cometeram um erro muito grande, porque eles saíram divulgando a fama de Jesus por toda parte. Mas sabe, esse tempo de ficar calado já passou. Se você crê no Senhor Jesus, se Ele já tocou na sua vida, se Ele já tocou na sua família, é hora de falar. Talvez você está assistindo esse programa e você já crente no Senhor Jesus Cristo, você é um cristão que crê nele de todo o coração. Você não pode se calar. Você precisa proclamar que Ele mudou a sua vida, Ele mudou a sua história, Ele mudou os seus valores, abençoou a sua casa. Não estou dizendo que nós, que cremos no Senhor Jesus, vivemos sem problema. Estou dizendo que nós temos esperança da vida eterna. Estou dizendo que na hora da tempestade, Jesus está conosco no nosso barco. E essa esperança, essa paz que excede todo entendimento mundano, nós precisamos proclamar, precisamos contar, precisamos falar para todo mundo. A fé é isso. É crer que Jesus é o Senhor. É crer que Jesus é o Salvador. A fé nos leva a isso. A não parar na esquina, a não parar no meio do caminho, a não parar apenas na porta da casa de Jesus, mas entrar na casa de Jesus, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o próprio Senhor Jesus abriu para nós, através do seu próprio sacrifício. A fé nos leva a olhar para o Senhor Jesus, com um sorriso nos lábios, com alegria no coração, com uma esperança na alma. Você precisa do Senhor Jesus, mais do que você dá conta de imaginar, mais do que você dá conta de falar. Pense nisso. Você crê em Jesus? Se crê, você o está seguindo, apesar dos pesares? Que Deus te abençoe. E depois do intervalo eu vou voltar
para te dar um recado muito importante e principalmente para orar por você. Espere aí que nós já voltamos. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Voltamos. Vamos orar? Senhor, lemos a história aqui nessa Bíblia, aqui no texto, na palavra do Senhor, de dois homens cegos que seguiram Jesus. E a fé não os deixou parar no meio do caminho. Senhor, dá-nos essa mesma fé. Que a gente creia no Senhor de tal forma que nada segure os nossos pés, mas que corramos na direção do Senhor. Que o dinheiro, a falta do dinheiro, que a saúde ou a falta da saúde, que a juventude ou a velhice, que as amizades ou qualquer outra coisa, que nada nos segure, mas que o nosso caminhar pela fé seja na direção do Senhor. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, para que o mal que existe no mundo não nos derrube, pelo contrário, que fiquemos firmes, esperançosos no Senhor Jesus. Aqueles que nos assistem, que nos ouvem, sejam muitíssimamente abençoados pelo Senhor. Que haja alegria na casa de cada um. E dá para a nossa cidade, dá para a nossa Dourados um ano abençoado neste 2016. Que seja um ano de prosperidade, de crescimento, aonde muitas famílias tomem a melhor decisão, andar com Jesus. Pedimos isso a Ti e pedimos no nome do próprio Senhor Jesus. Amém e amém.